Salve galera, como que vocês estão? Eu sou a Letícia. Eu sou o Diego e nós somos aqui da empresa Renascer, o Império dos Cristais. Hoje a gente vai vir falar um pouquinho para vocês sobre a pedra da ametista. Essa pedra tão conhecida no mundo inteiro e que a gente tem em abundância aqui no Brasil, principalmente aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Ametista do Sul. Vamos lá conhecer esse lindo mineral, suas propriedades, sua composição química e todos os benefícios que ela pode trazer para o seu corpo físico e para o ambiente. Começando, então vou mostrar para vocês a ametista. Olha o brilho dessa pedra. Essa aqui é uma drusa de ametista natural. Então a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre a formação geológica dos cristais. Sim, a geologia é a ciência que estuda a formação da Terra. E como os cristais e os minerais são formados na Terra, então eu tenho que falar um pouquinho da geologia para vocês. Mas fiquem tranquilos que vai ser numa linguagem bem fácil de vocês entenderem. Então, a ametista, ela é formada dentro da Terra. Ela é um cristal e ela é formada em grandes temperaturas. Então, lá embaixo da Terra, lá no centro, a gente tem o magma do núcleo da Terra. Esse magma, ele sai lá de dentro por locais onde ele acha um caminho para ele subir. Ele vai subindo e aonde ele encontra locais para se estabilizar, ele fica ali. E naqueles locais, normalmente tem algumas caverninhas que a gente chama. Nesse local, o magma, ele funciona como uma panela de polenta. Então, ele vai soltar bolhas, como uma polenta quando ela está na pressão. Essas bolhas são gases. Nesses gases, às vezes soltam líquidos, água, e isso vai fazendo com que aquela química daquele local vai se condensando dentro dessa caverninha. E aí são formadas as ametistas, os geodos de ametistas, grutas, que são nada mais do que bolsões que antes não tinham nada e que depois de um tempo foi se cristalizando os cristais de ametista. Normalmente dentro dos geodos de ametista, quando a gente encontra essas grutas, a gente encontra junto água, que é nada mais é do que o resultado dessa cristalização. A ametista, ela tem essa cor devido aos elementos químicos que compõem ela, e essa cor dela e esses elementos químicos são o que dão para ela essas propriedades terapêuticas e energéticas que a gente tanto fala. No caso da ametista, propriedades de transmutação energética. Então, meus amigos, por que a ametista é tão utilizada nesse meio esotérico? A ametista, ela é da família do quartzo, né? E o que faz ela se diferenciar para ser uma ametista, né? É a composição química, que é sílica e oxigênio do quartzo, né? E a ametista, ela ainda tem o ferro, então isso que traz a coloração roxa nela. É o ferro presente no solo, nos minerais dentro do local onde ela se formou, né? Então, Diego, por que é utilizado terapeuticamente isso? Porque eu, sabendo essas propriedades químicas dela, eu consigo trabalhar na alquimia e entender que esses elementos químicos fazem o quê? Fazem a transmutação da energia e a purificação. Então eu sei que a ametista, ela é uma pedra que ela tem esse poder de transmutar e purificar tanto o ambiente, o corpo físico, a aura, a energia presente que está ao redor dela. Então, através desses componentes químicos, a gente descobre a verdadeira propriedade terapêutica do mineral. Então, essas duas são ametistas. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é uma ametista e essa aqui também é uma ametista. Qual a diferença delas? É a cor, que é a quantidade de ferro presente na composição dela. Tem alguns estudiosos que dizem que também tem alumínio junto na composição. Essa ametista, vocês podem ver que ela é basicamente um quartzo aqui na parte de baixo e ela vai pegando a cor conforme ela vai chegando na ponta do cristal. Essa aqui é a mesma coisa, a única diferença é a tonalidade da ametista. Qual a diferença entre as duas? Energeticamente, as pessoas dizem que não há tanta diferença,
Mas eu particularmente acredito que quanto mais roxa a pedra, quanto mais forte a tonalidade dela, quanto mais perfeita é o cristal, a formação dele, maior o potencial energético que ele tem. No caso da ametista, de transformação da energia, de transmutar. Esse cristal também tem essa capacidade? Também tem, mas não tão intenso quanto esse. Posso utilizar esse? Posso. Quando? Depende do caso. Se eu estou num ambiente onde a energia é muito densa, tem brigas, discussões, eu tenho que buscar utilizar ametistas mais fortes, de coloração mais forte. Por quê? E também de tamanhos maiores. Por quê? Porque a pedra, ela vai ter a capacidade energética necessária para transmutar a energia daquele local. Se eu colocar esse cristal em um ambiente de muita densidade, ele vai até transmutar um pouco da energia, mas não o suficiente para regenerar a energia daquele local. E como que eu sei quando utilizar apenas um cristal ou uma drusa? Existem bastante diferenças. Principal diferença é o tamanho. O tamanho influencia no raio energético que o cristal vai atingir. Então, um cristal pequeno como esse, que esse aqui já é considerado até um pouco grande, ele vai atuar a cerca de 1 metro de raio em volta do cristal. Então, ele vai atingir um local, ele é bom para utilizar para energização da pessoa, para colocar nos chakras. Ele vai atingir, se eu colocar do lado do meu computador, ele vai atingir meu local de trabalho. Mas se eu quero energizar um ambiente, eu preciso utilizar uma drusa desse tamanho para maior. Quando que eu sei o tamanho? Depende do tamanho do ambiente. É proporcional, o raio energético do cristal, que o cristal vai atingir, é proporcional ao seu tamanho. Então, essa é a maior diferença na hora de escolher o cristal para energizar o seu ambiente. Falando no caso da ametista, principalmente, ela normalmente é encontrada em formato de drusa. O que é isso? O que é a drusa? A drusa de ametista, ela é quando vários cristais de ametista, então vocês podem ver que aqui são várias... Deixa eu focar aqui. Aqui são várias pontas do cristal, são vários cristais de ametista que eles nascem juntos na mesma base. Isso constitui uma drusa. Por que a drusa é tão poderosa? Porque assim como esse cristal tem o potencial energético de transmutar energia, você imagina vários desses juntos, um do ladinho do outro. Eles se combinam a energia e eles transmutam muito mais. Então, e como que funciona essa transmutação? Isso eu vou deixar para você que vai participar do nosso workshop cristalino e também para os próximos vídeos onde eu vou explicar mais a fundo como funciona o formato dos cristais. Mas basicamente é isso que vocês têm que saber agora de início. A ametista, ela tem uma base, a drusa de ametista nela tem uma base conjunta e nascem vários cristais de ametista juntos. Qual a diferença de uma drusa para um geodo? É o formato. A drusa, ela normalmente vai ter uma base reta ou um pouquinho irregular. O geodo, ele vai ser como uma caverninha. Então, esse aqui é um geodo de ametista. Ele é considerado um geodo por esse formato que ele tem. E essa é uma drusa de ametista, por essa base que eu expliquei para vocês agora. Então eu vou mostrar para vocês algumas diferenças entre as ametistas. Além daquelas que eu já falei, daquela mais roxa, aquela menos roxa, as em formato de drusa, as que não tem formato de drusa. Então eu trouxe aqui algumas pedras roladas de ametista para mostrar para vocês a diferença. Então a mais conhecida é essa ametista, conhecida como ametista. Essa em particular vem de Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul. É uma das maiores reservas de ametista que tem. Apesar de agora eles já estarem extraindo quase tudo que tem, lá é um dos maiores veios que vem desde Chopinzinho aqui no Paraná e vai até a Ametista do Sul. Temos também as ametistas da Bahia, que são essas duas diferenças. Olha, elas duas são conhecidas como ametista chevron. Por quê? Por causa desse formato que ela tem e principalmente da presença de quartzo branco junto com a ametista.
Olha. Mas essa aqui, ela também é conhecida como cacoxenita. E temos também a ametista com goetita. Ela tem essas inclusões de goetita, que goetita é esse outro cristal, esse outro mineral que está dentro dela. Todas essas ametistas, elas funcionam para a mesma coisa. Todas são para transmutação energética, principalmente. A ametista tem milhares de outras propriedades energéticas, mas ela principalmente é adquirida para isso, para transmutar as energias. Isso significa que ela é uma pedra de proteção energética. Ela protege você, principalmente, das outras energias, porque ela absorve tudo que é negativo, transforma para positivo e emana através das suas pontas, no caso de uma ponteira, ou no caso aqui que ela é polida, ela emana para todas as direções igual. E isso a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente para vocês sobre os formatos dos cristais e como que eles atuam energeticamente, seja no seu corpo, seja no ambiente. E agora o Diego vai falar um pouquinho para vocês sobre o processo da lapidação da ametista. Então não esquece de já ir deixando seu like, já se inscrevendo no canal e acompanhar com a gente um pouquinho mais sobre esse conhecimento. Prometo que não vai demorar muito e vai ser bem dinâmico para você entender um pouco mais sobre as joias. Então, meus amigos, vamos lá para a nossa parte de lapidação sobre as ametistas, né? As ametistas são procuradas no mundo inteiro por lapidários para fazer lapidações, porque elas dão umas joias lindíssimas. Aqui no Brasil, a ametista é considerada uma pedra semi-preciosa, né? Mas isso só aqui no Brasil. Fora do Brasil, ela já é considerada uma pedra preciosa. Por que isso? Porque aqui a gente tem muita abundância, né? Como a Letícia falou antes, a gente tem o maior veio do mundo de ametistas, que vem de Chopinzinho até a ametista do sul. Então são extraídas pedras de diversas qualidades. E quais são as pedras para lapidação, Diego? São as gemas, são os quartzos e todas as pedras que tenham a maior limpeza possível, melhor cor e transparência. Não sei se vocês conseguem ver aqui a transparência desse material, a cor dele. Então, quanto mais cor e mais transparência, mais valor tem essa pedra, né? As ametistas, você encontra a partir de 20, 30 reais o quilo, até 20, 22 mil reais o quilo, dependendo da qualidade. Então, essas pedras mais caras, elas são para joias, né? Então a gente busca a gema, a melhor parte do cristal, mais limpa e a mais brilhosa de todas para fazer a joia. Então a gente seleciona, esse é o primeiro passo, selecionar a pedra, comprar a pedra de melhor qualidade possível. Depois a gente vai para o processo de lapidação. Então a gente faz a forma, o facetamento e o polimento. E a joia está pronta, a pedra está pronta para ir para o ourives para fazer a joia, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de gemas como essa, limpa, com uma coloração interessante. Isso, para quem quiser um pouco mais desse conhecimento, entre no nosso segundo canal, que é Vivendo em Pato Branco, que lá a gente fala sobre lapidação. E que você que realmente quer aprender, venha fazer o nosso workshop. E também a gente tem o curso de lapidação. E antes que eu me esqueça, siga a gente no Instagram, é @renascer.cura. E também, se você quer adquirir cristais, chama a gente pelo nosso WhatsApp. Esse aqui é o nosso contato, eu vou deixar também na descrição do vídeo. E a gente também tem um site em www.renascercura.com.br. Lá você vai saber tudo sobre nós, ver todas as terapias que a gente trabalha e tudo que a gente faz aqui na Renascer e Império dos Cristais.